Você acha que o cara, ele tem que... Eu concordo, assim, se a gente for parar pra pensar em todo o desperdício que a sensação de insegurança produz, é maluquice, né? Cara, você narrar o teu dia e todas as decisões que você toma inconscientemente só pra não ser roubado, você vai ver, nossa, eu sou... Isso é a cultura, não é? É a cultura gerada pelo outro lado. O outro lado te obriga a esconder seu celular quando você tá andando na rua. Você criou um hábito. Através do quê? Do medo de ser roubado. Igual a pessoa criou o hábito de não fumar dentro de um restaurante com medo de ser multado e expulso do restaurante. Há uma lei, só que não tá... Não tá no papel. O que eu ia te perguntar é... Cara, existe o cara que a gente... Beleza, tem lá a grade na janela, porque senão vai vir um arrombado e vai querer arrombar a janela, vai querer entrar. Aí a gente tá falando de leis e lei e ordem, de como a gente consegue criar cultura. A gente como sociedade entra na casa dos outros pra roubar porque a gente por causa da mentalidade de escassez ou porque a gente tem certeza que, ou pelo menos a gente tem grande chance de não ser punido? Principalmente a grande chance de não ser punido. Principalmente isso. A ideia de que o cara é um ladrão porque ele está passando fome é mentira. O Brasil, assim... Bom, um cara não entra na casa do outro porque ele tá passando fome. Ele vai no mercado, ele rouba um negócio, né? Exato. Primeira coisa. Outra coisa. O Brasil, em grande medida, especialmente em lugares urbanos, resolveu a questão da fome. Um sujeito vai achar, um cara, quem é um ladrão? É um homem, em geral, de 15 a... O ladrão violento. 15 a 25 anos é o período do auge do cara. Até os 28. Esse cara vai cometer a maior parte dos crimes violentos dele nesse período. Que inclusive é o período muita testosterona e pouca experiência, né? Esse cara assume riscos. Esse cara, veja, especialmente em espaço urbano, esse cara não passa fome. Esse cara não passa fome. O governo hoje oferece auxílios. Esse cara não vai passar fome. O cara que fica alegando, não, ele queria um pão, ele queria um pão e roubou 20 celulares no mês. Pra comprar um pão. Papo furado. Ele roubou o celular e depois vendeu pra uma máfia. Aqui em São Paulo vende pra máfia dos nigerianos, lá no centro. Ele vendeu porque é um bom negócio pra ele. Se o cara rouba 2 motos e rouba 5 celulares no mês, ele fez a grana dele. Tá tranquilão no mês, ganhou muito mais do que um trabalhador. E não foi pego. Então o cara faz um cálculo. Pego? E se for pego, ele vai ser solto. Na hora. Eu já conversei com polícia muitas vezes aqui. Os caras falam de gente com 35, 40 passagens. Né? Aí é difícil. Então o cara pego, solto. Então o cara já tem um cálculo. Primeiro que ele tem um bônus. Se ele é menor de idade, e tem muito criminoso, mas muito que começa já menor de idade, especialmente ladrão de celular. Esse cara é pego, solto, o cara faz, né? Não só ele faz, ele nem percebe a grana que ele tá fazendo, ele não tem muita consciência financeira. O time dele, a operação que tem ele como um soldadinho, ganha uma grana. Imagina, você bota 10 moleque na rua roubando, você rouba 50, 100 aparelhos numa semana, isso aí você vende pra uma máfia, você apura às vezes num mês de faturamento bruto 100 pau, 80 pau, distribui uma merreca pros moleques ali, o moleque, né, bota a merreca no bolso, faz uma grana, faz uma operação. O Brasil tem uma operação logística colossal de roubar celular de brasileiros e mandar pro Paraguai, mandar pra África. Isso acontece. Depois pega assim, se roubaram o teu iPhone e você ainda teve aquele acesso, do nada o seu iPhone vai estar aparecendo em outro continente. Isso acontece muito. Então, existe toda uma operação. E aí a mão de obra do menino, o menino menor de idade, que tem impunidade total, super fácil. Aí vai pro adulto, veja, se o crime não tem tanto poder ofensivo, ele assaltou, não deu pra provar que assaltou a mão armada ou não, a operação fica meio nebulosa e já soltam. Aí tem o juiz de garantia, aí fica pouco tempo na cadeia, aí progride se ele tomar uma condenação. É muito errado. Então, claramente, o cara se sente, vamos dizer, muito à vontade pra poder cometer os crimes. Naturalmente, comete-se o crime porque o cara hoje não tem, vamos dizer, medo de ser pego. Isso é o principal. Inclusive tem uma pesquisa interessantíssima do Perry Chiquida. Ele foi investigar nas cadeias a razão que levou os bandidos a cometer crime e o que faria eles serem demovidos disso. E eles falaram, cara, pena de morte ou penas muito duras e certeza de ser pego. Papo reto, o bandido... se tiver aí, se eu for morto ou se eu for ficar preso 50 anos, eu não quero isso pra mim. Ele não é um imbecil completo. E aí, tá. Aí você percebe países que colocam essa pena dura, países mais pobres que o Brasil. Penas mais duras, uma justiça eficaz em pegar, e as pessoas vão ter medo de cometer o crime. Isso é o que tá rolando lá em El Salvador? Foi uma das muitas coisas que o Bukele fez. Uma das muitas. A principal dele é que El Salvador não tem apenas um problema de insegurança, igual muitos lugares têm. Ele tem um problema que o Brasil tem, Colômbia tem, Equador em certa medida tem, Bolívia tem, Venezuela tem, que é cartéis que dominam um pedaço do território. No México agora, não sei se vocês viram,
Tomaram agora uma das maiores cidades do México. Um cartel tomou. Inclusive, o uniforme do exército, do cartel, você achava que era um cara da SWAT, sabe? Caralho. Você até confundia, tipo, se esse cara entrar na tua casa, você acha que é um policial ou um bandido? Ou assim, máscara, os coletes, equipamento, um uniforme profissional. Os caras tomaram a cidade agora no México. Agora, acho que foi esse fim de semana. Então, esses problemas de pedaços de território sendo tomados por facções, por cartéis, como eles chamam, é um problema concreto que o Brasil tem. Então o Bukele, ele endureceu as leis? Sim. Mas o Bukele, ele botou o país num regime de exceção, permitido pela Constituição dele, que é renovado, não sei se é 30 e 30 dias ou 60 e 60 dias, e o Congresso tem que renovar, e com esse regime de exceção, ele declarou uma guerra ao crime, recuperou esses espaços que tinham sido tomados pelo tráfico, meteu todo mundo num cadeião, que é o Secote, e, cara, restabeleceu lei e ordem a ponto de você está recebendo turismo, muito turismo em El Salvador, agora tem o turismo de surf em El Salvador, Bitcoin, nômade digital tá indo pra lá, tá investindo agora na imagem do país, e o país também tá recebendo empresas que estão investindo lá, e ele não tem problema se vem China, se vem, ou se a Google americana tá instalando, ele tá instalando todo mundo porque virou um porto seguro na América Latina, e assim, nada nos obriga, Igor, por sermos da América Latina, a sermos pobres e violentos. A gente pega o exemplo de Singapura. Singapura era um país eco. Lei e ordem pra caramba. É um dos melhores países do mundo. El Salvador tá querendo aplicar, no fundo, o modelo de Singapura. E adivinha, funciona. A gente fica achando que a gente é tipo, não, nós somos latino-americanos, nós somos uns idiotas. Cara, nós não somos idiotas, as pessoas não são idiotas assim. Você em qualquer lugar também vai ter uma elite produtiva que vai criar coisas, as pessoas aprendem, os filhos das pessoas podem ganhar mais, se formar melhor, você tem uma geração que vai estar mais pronta do que a outra. Tudo isso pode acontecer. Só não pode querer que seja pra daqui a 3 meses, né? Exato. O problema também é que não pode ser daqui 300 anos ou 3 séculos. Porque o problema que tem aqui no Brasil é o seguinte, eu falo, dá pra resolver o problema das favelas em 10 anos. Não, imagina, Renan, que loucura. Porque, dá pra resolver em 10 anos. Não é que a gente tá falando aqui que é o maior. Cara, é só construir umas casas. A China fez muito mais habitação. Mas muito mais habitação nesses últimos anos. Muito. Ela construiu cidades inteiras pra centenas de milhões de pessoas. A gente consegue pensar em como resolver uma questão que envolva talvez 6 a 7 milhões de moradias e nem construir tudo do zero. Reformar o que tem, dar título de propriedade. Isso ser autofinanciável. Tem como ser autofinanciado. Porque no momento que eu dei. Vou dar um exemplo. Uma pessoa tem um barraco que virou uma casinha em Paraisópolis. Eu virar pra essa pessoa, o Estado vai reformar a tua casinha. Vai custar 50, 60 pau. Eu vou reformar a tua casa. Ou seja, o que é reformar? Às vezes o banheiro não tem janela. Todo banheiro precisa de uma janela. Você tem regras, que são regras que toda casa, quando você vai mandar a planta pra prefeitura, você tem que seguir. Bom, a gente vai adequar a tua casa. Tá? Vai custar um valor, 60 mil. Eu vou te dar a escritura. Portanto, você finalmente vai ser dono da tua casa, de verdade. O Comando Vermelho não vai poder te expulsar, o PCC não vai poder te expulsar da tua casa. É tua casa, tá? Eu vou fazer o urbanismo aí, vai ter arvorezinha, vai ter calçadinha e tal. Você vai ter isso, eu vou colocar uma hipoteca nessa casa, você vai pagar R$100 por mês. Teu filho que vai acabar de pagar. A Deus dará. Pra você sentir que você tem, eu tô participando disso, eu tô arcando. Entendeu? Agora eu sou dono dessa casa. Essa casa é minha, cara. Isso tem um peso. Você gerou casa, de verdade, propriedade formal, que o cara vai poder um dia vender, passar pro filho dele, ou ele vai poder vender pra comprar um negócio. E você gerou naquilo não só dignidade na pessoa, mas você fez um entendimento geral que a pessoa passa a ser um cidadão. A pessoa passa a ser um cidadão que vai se formalizar. Tudo vai levar a pessoa à formalização das relações dela com o Estado, com as outras pessoas ao redor dela. Um cara, eventualmente, tinha uma mecânica. Aquela mecânica, ela vai ser às vezes o dono daquele área que tem na favela dela, que tem a mecânica dela, que ela arruma um carro, formaliza, abre conta em banco, pode pegar uma hipoteca em cima daquela área para investir num maquinário melhor em cima daquele terreninho que ela tinha, que montou a mecânica, aquela pequena área. Ou seja, você vai ter tanta propriedade que vai ser gerada, tantos ativos vão ser formalizados, ativos que existem, aquelas casas existem de verdade, que aquilo no mercado financeiro, né, o mercado bancário, se torna, vamos dizer, um ativo que ajuda a engrenar a própria economia. Então, formalizar, dar título de propriedade, transformar a favela em casa, dá pra fazer. É uma ficção que a gente não consegue fazer. Porque também tem um outro problema, que a gente tá tão acostumado em não conseguir fazer nada, que a gente acha que fazer qualquer coisa é impossível. E não é impossível. Óbvio que não é impossível. E aí, quando a gente olha pro mundo, você vê um monte de lugar fazendo um monte de coisa incrível, deixando a gente pra trás, e a gente só olhando. O Brasil sempre ficou zoando assim, é a Índia. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Curta e compartilhe com seus amigos.